Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje, eu quero falar para você como que eu juntei meus primeiros R$ 1.000, depois os meus R$ 10.000 e depois os meus R$ 20.000, mesmo ganhando R$ 1.800 por mês. Eu sempre trabalhei como doméstica, primeiro como babá, depois como doméstica e depois como diarista. E sempre gastei tudo, sabe? Você ganha pouco e tem muitas coisas para resolver, então você acaba gastando tudo. Nunca sobra nada. Então, desde os meus 11 anos, 11 para 12 anos, eu trabalhei. Desde essa idade eu trabalhei, mas ninguém nunca me ensinou como juntar dinheiro, como guardar um pouco de dinheiro. Então eu nunca tinha guardado. Quando eu estava trabalhando em Belo Horizonte como babá, eu estive ganhando 2 salários mínimos e eu nunca havia guardado nada, nunca havia economizado nada. E eu me casei e ainda não tinha esse hábito de guardar dinheiro. Quando eu me casei, eu tive depois 2 filhos e nesse período só o meu esposo trabalhava, ganhava pouco, o suficiente só para sustentar os nossos filhos e alimentar ali na construção um pouquinho, cada dia levantando assim um pouquinho uma parede, até crescer a casa um pouquinho. Foi muito dificultoso e eu nunca havia guardado dinheiro. Então foi nesse tempo, com as minhas crianças, que eu não tinha renda nenhuma, que eu comecei a fazer pano de prato para vender, e o que eu recebia era tão pouquinho. Às vezes eu vendia assim 10 panos de prato e recebia R$ 100. Então assim, eu comecei a guardar desse dinheiro. E foi nas vendas dos meus panos de prato que eu juntei os meus primeiros R$ 1.000. Eu não tinha nenhuma economia e foi quando eu comecei a vender panos de prato que eu comecei a juntar os meus primeiros. A minha primeira economia foi na venda dos meus panos de prato. O meu primeiro R$ 1.000 foi na venda dos meus panos de prato. Eu demorava muito tempo para fazer um paninho. Eu pintava ali manualmente. Era um trabalho assim artesanal. Eu fazia um biquinho de crochê, então demorava para eu fazer um paninho. Eu comecei a valorizar o meu tempo ali fazendo um pano de prato. Então, quando eu vendia e eu recebia R$ 10 por aquele pano de prato, eu pensava no tempo que eu gastei para fazer aquele pano. O tempo que eu fiquei ali sentada fazendo o biquinho de crochê, fazendo a pintura. O tempo que eu saí para comprar o meu material. Então, eu não podia pegar aqueles R$ 10 que eu ganhei na venda do pano de prato e ali comprar, sei lá, tudo de alimento ou de qualquer outra coisa. Eu tinha que começar a separar, a guardar um pouquinho daquilo que eu estava recebendo. Então, só vou dar uma pausa aqui, gente. Minha mãe tá me chamando. Minha mãe tá gritando. Não vou nem dar pausa, não. A minha mãe tá me gritando ali: Maura, vem almoçar, vem almoçar. Eu tô aqui no interior, estou gravando o meu vídeo aqui. Mas então, foi aí que eu comecei a valorizar o meu dinheiro. Foi nas vendas dos meus pães de prato. Depois eu comecei a trabalhar como faxineira. E aí, gente, quando eu fazia as minhas faxinas e eu recebia a minha diária e que eu vinha para casa, eu terminei as minhas faxinas. Quando eu terminei de fazer faxina no ano de 2023, a faxina estava R$ 180. Eu saía de casa às 5 horas da manhã para pegar uma casa para limpar. Um trabalho suado, cansativo. Só quem fez faxina ou faz faxina sabe como que é o trabalho. E quando eu vinha para casa com aqueles R$ 180 em dinheiro, que antes não tinha nem Pix, quando eu vinha para casa, eu não tinha coragem de passar numa loja, comprar alguma coisa para minha casa, para mim, gastar todo aquele dinheiro. Eu não tinha essa coragem. Foi tão difícil eu ganhar, como que eu vou entrar na loja e em meia hora, às vezes menos que isso, gastar todos os meus R$ 180? Não, eu vou para casa, vou separar um valor para guardar e um valor para gastar. E eu só vou gastar quando eu estiver descansada, quando eu planejar e saber o que eu vou gastar. Então eu comecei a valorizar o meu dinheiro. Comecei a valorizar e foi aí que eu comecei a economizar. E nessa economia eu guardava R$ 100, depois eu passei a guardar R$ 200. Eu cheguei a juntar R$ 10.000.
fazendo as minhas faxinas. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha ali uma economia no valor de 10 mil reais. Então, assim, quando você começa a valorizar o tempo que você vende, o tempo que você gasta para fazer um trabalho, você não pode chegar em menos de meia hora, você entregar tudo que você ganhou em um dia de trabalho. Muitos não valorizam o tempo que ele demorou, o cansaço que exigiu, que foi exigido dele para ganhar aquele dinheiro. E às vezes a pessoa não valoriza, entrega aquilo ali em uma peça de roupa que às vezes não vai querer nem usar, em um calçado que às vezes calça uma vez. Então, assim, pense na valorização do seu dinheiro. E foi aí que eu pensei, se eu conseguir guardar 10, eu posso guardar 20. E você vai ver que quando você coloca, por exemplo, em uma renda fixa, um CDB, uma LCI, uma LCA, você consegue fazer com que aquele valor tenha pequenos rendimentos. E foi assim que eu fiz. Peguei aqueles 10 mil, coloquei em uma LCI, que já me rendeu ali no decorrer de um ano R$ 1.000, mais de R$ 1.000. E aí me deu mais impulso a continuar economizando. E foi no final do ano de 2023 que eu consegui alcançar a minha renda de R$ 20 mil. Então, assim, foi dessa maneira, guardando 100, 200, somei ao que eu já tinha e eu consegui fazer os meus primeiros R$ 20 mil economizando. No ano de 2024, eu fiquei desempregada, eu não estava trabalhando, eu já contei o porquê, né? Já falei em outros vídeos, deixa esse assunto para outro dia, mas foi aí que no ano 2023 eu fiz a minha renda, eu fiz a minha economia de R$ 20 mil. Então, assim, valorize o seu dinheiro, valorize o seu tempo, pague a você primeiro. Ah, mas eu preciso disso. Precisar, gente, eu preciso de muita coisa na minha casa. Se eu tivesse comprado tudo que eu precisava para mim, para minha casa, nem os R$ 20 mil teria dado. Então, assim, mesmo sabendo que você precisa de alguma coisa, você separa aquele valor que te dá uma tranquilidade financeira. Então, é sobre isso que eu vim falar para vocês. E aí, depois eu conto que no ano de 2024 eu fiquei sem trabalhar e comecei a trabalhar no ano 2025. E eu conto como que vai estar sendo aí as minhas economias, tá bom? Se inscreva no canal, deixe um like aí e fale nos comentários se você também está começando a fazer a sua economia, a dificuldade que você enfrenta. E a gente vai se falando por aqui. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.